uma edição do UrbanView. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento econômico, como fomentar os investimentos em tempos de crise. Olha que tema interessante. O Brasil vive um momento de turbulência econômica, o que atinge toda a população e também muitas empresas do país. Para conversar sobre o assunto, aqui ao meu lado, Luciano Almeida, sócio proprietário da Finde Consultoria. Nós vamos falar sobre as diferenças entre o poder público e privado, políticas de desenvolvimento econômico, além do trabalho dele que está sendo realizado no comando, foi realizado, no caso, no comando da Invest São Paulo. Obrigada pela presença, Luciano. Prazer ter você aqui, viu? Muito bom. Obrigado a você. Acho que é a segunda vez que eu venho aqui, vai ser um prazer novamente estar conversando com você. O Luciano participou do UrbanView, nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, em 2013, então 2 anos já estava na hora de retornar. Lembrando que você pode participar com a gente por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Pergunta de hoje é: o Brasil precisa investir mais em ciência e tecnologia? Primeira pergunta: sim, esse investimento é fundamental para o desenvolvimento do país. Segunda opção: talvez, pois temos outras prioridades no momento. E a terceira opção: não, o país já investe o suficiente nessa área. Eu aguardo a sua participação lá no site da Urban Systems. No final, a gente traz o resultado dessa enquete e o Luciano vai comentar um pouquinho com a gente. Você também pode mandar o seu comentário ou pergunta ao vivo durante o programa para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Está aí na tela todos os nossos canais do UrbanView para você participar. Luciano, para a gente dar o chute inicial na nossa entrevista, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi o início da sua carreira profissional. Eu tenho um dado aqui que você começou na empresa Motocana, é isso? Na verdade, eu tenho uma dupla nacionalidade aí, né, pública e privada. Eu comecei muito cedo, né, isso vem da cultura do meu pai português, e fez com que a gente então iniciasse muito cedo dentro do trabalho, e então foram 22 anos de trabalho no setor privado e agora 10 anos que se encerrou um ciclo no setor público. Então uma coisa muito interessante, né? Acho que isso me trouxe uma visão muito bacana desses dois mundos, desses dois universos, né? Que eu brinco que às vezes eles não falam a mesma língua, né? Mas são setores que, na verdade, a soma dos dois é que desenvolve a economia, que faz este país ir para frente. Então, acho que foi um experimento muito importante. O setor privado, ele me trouxe a lógica, né, de como você tem que ter eficiência, como é que você tem que conseguir ter resultados, trabalhar com planejamento estratégico, trabalhar com organização, com sistemas, com processos. E depois, quando você vai para o setor público, aí você tem uma outra realidade. E essa outra realidade é que você tem que aí aproveitar essa experiência do setor público para trazer essas boas práticas do setor privado para o setor público. Muito bem, entre 2005 e 2007, você exerceu o cargo de secretário de Indústria e Comércio do município de Piracicaba. Quais foram as principais mudanças que você conseguiu implementar quando você esteve no cargo? Olha, quando eu entrei lá, exatamente esse foi o grande choque para mim, a grande mudança, né? Porque eu fiz a pergunta então ao prefeito eleito, que me convidou para ser secretário, falei: o que o senhor quer que eu faça aqui? E ele me disse: olha, eu não sei, veja aí, é uma secretaria pequena, muito modesta, eu não sei exatamente o que é possível fazer. E eu falei: puxa vida, então vou tentar fazer um trabalho, uma proposta, um planejamento para que fosse apresentado. Aí eu fiz o que eu chamei de Plano de Desenvolvimento Econômico, o PDE, na época, não tinha o PDE da educação ainda, para Piracicaba, com uma lógica de criar ambiência e atrair empresas para geração de emprego e renda. E aí criar ambiência envolvia desde ver as deficiências de infraestrutura que haviam no município e região, as deficiências de qualificação profissional, as deficiências de ensino, tudo que fosse relacionado às necessidades para que você pudesse atrair empresas e ali se instalar. E com isso você
e fazer um processo de prospecção mundo afora para buscar empreendedores e investidores e ajudar aqueles que lá estavam a ampliar os seus negócios. E essa foi a vertente do projeto. Graças a Deus a gente conseguiu com isso trazer grandes empresas para lá, trouxemos a Hyundai Motors do Brasil, trouxemos a TJ Group, que é do grupo Samsung, trouxemos a Biominda, empresa austríaca, e aí uma cadeia de empresas e fornecedores, ajudamos vários setores a se desenvolver e, mais do que isso, nessa questão de ambiência, foi você dar condições através de ampliar as escolas técnicas tecnológicas, trazer uma escola federal tecnológica, reformar as existentes, trazer recursos, diversificar os cursos. Isto trouxe, fora, teve questões de energia, água, esgoto, toda anel viário, etc, etc, todas as estruturas que eram necessárias para viabilizar para que essas empresas escolhessem Piracicaba como rota de investimento. Agora, Luciano, o fato de você ter vindo da iniciativa privada contribuiu de alguma forma nesse processo para dar um impulso, vamos colocar assim? Sim, porque, como eu disse, eu acho que são línguas diferentes, né? Eu costumo dizer que assim, o setor privado e o setor público, a grande diferença está relacionada a duas coisas. A linguagem e principalmente a velocidade. Então, quando você entende que você conhece os dois lados, eu brinco que eu me considero um tradutor, né? Porque você tem que entender essa lógica do setor público, essa lógica do setor privado e fazer com que eles convivam em harmonia. E esta vantagem que eu tinha exatamente de poder, por ter a experiência do setor privado, eu dialogava com os empresários da forma que eles esperavam que isso ocorresse e da mesma forma eu dialogava dentro do setor público da forma que eles estavam acostumados. Você já tinha sentido na pele o outro lado? Não, isso? Sem dúvida nenhuma. Então foi muito gratificante quando você olha essas coisas acontecendo, porque às vezes eu acho que o grande mal da sociedade é a distância que o setor público está de certos entes da sociedade e principalmente a distância que a sociedade está desses entes do poder público. E aí acaba esta relação de não se falarem prejudica a sociedade como um todo, né? Ou elas não dialogarem. E quando você põe quando o objetivo é comum, o objetivo é o mesmo, quer criar renda, quer criar tributos, porque se eu trouxer empresas e empregos, eu também estou gerando receita para o Estado, ou para a União, ou para o município. Então, quando você percebe, puxa, o objetivo é comum, e aí trabalha juntos as duas áreas, você vê os resultados. Piracicaba hoje, apesar dessa crise, é uma das poucas que ainda vai sofrer menos ou deve sofrer, ou será uma das últimas a sofrer com essa crise econômica. Por quê? Porque ela vive um momento diferenciado. Como é que foi esse processo de sair do setor público, do setor privado e para o setor público? Teve algum tipo de incentivo? Antes do programa começar, você estava colocando que às vezes as pessoas acabam reclamando de determinados processos públicos ou, puxa, esse prefeito não está tão bom, e as pessoas não tomam a atitude de se colocar e falar, não, então eu vou fazer também. Foi um pouco isso que você sentiu? Olha, eu vou te ser sincero, eu acho que nada é muito... Acho que as coisas são muito espontâneas. Você não planeja situações dessas. Puxa, você vai para o setor público, puxa, você tem uma carreira boa no setor privado, está consolidado, você vai para um setor público. Esta é uma pergunta que todo mundo fazia. Você é louco? O que você está fazendo? Eu falava assim, olha, nós temos muito essa cultura de reclamar do setor público. Se você não toma a iniciativa de parar de reclamar e falar, quer saber, eu vou lá então ver o que eu posso contribuir, o que eu posso ajudar, nós vamos continuar a vida inteira reclamando. Então, eu achei o desafio interessante, achei que era algo que eu estava num momento da minha carreira muito importante, eu estava acabando de voltar dos Estados Unidos, de um curso que eu fui fazer de negociações internacionais na Universidade da Califórnia, e para mim então foi um momento muito interessante de falar assim, puxa vida, o que eu posso fazer? Primeiro, no sentido de tentar colaborar,
de contribuir com o setor público e mais do que isso, né? Retribuir um pouco daquilo que eu tive de resultados na minha vida e que eu acho que eu podia, de certa forma, trazer de volta à sociedade. Quais as principais diferenças que você percebeu no setor público e no setor privado? Olha, é uma pergunta difícil. É uma pergunta assim, né? Porque muita gente faz uma visão, às vezes, complicada, e diz assim, puxa vida, eu queria que o setor público fosse que nem o privado. De fato, quando você olha pelo lado administrativo, operacional, o setor público tem muita coisa que melhorar em eficiência, em custos, em rapidez em dar resposta à sociedade. Então, isto é fundamental e eu acho que nós temos que mudar muita coisa para que o setor público possa pensar um pouco nesse sentido dele prestar um serviço de melhor qualidade, ser mais eficiente e principalmente gastar menos para fazer isso. Por outro lado, o setor privado também precisa aprender uma coisa que eu aprendi que é interessante, que é o espírito público, que é entender que a empresa, aquela instituição privada ao qual as pessoas ali representam, elas têm uma função na sociedade. Ela tem uma função com os seus investidores, né, com os donos da empresa, ela tem uma função de dar resultado, dar lucro, mas ela faz parte da sociedade como um todo. Ela está inserida geograficamente num local onde ela influencia aquele local, ela tem que ajudar aquela região onde ela está, onde os funcionários delas estão, a maior parte deles, a desenvolver. Ela tem que contribuir com aquela localidade de alguma forma para que a qualidade de vida das pessoas seja boa. Ela tem que trazer um pouco da experiência que ela tem como empresa privada para dentro da comunidade, porque às vezes o empresário age de forma equivocada e fala assim, eu te dou dinheiro, quanto você precisa aí? E às vezes a contribuição seria muito melhor se o empresário, com a sua experiência administrativa, pusesse lá algumas horas ou pusesse algumas pessoas para ajudar durante um período, para desenvolver um projeto, para ajudar, olha, estamos com vamos supor que na prefeitura ou no estado tivesse com uma ineficiência em alguma coisa, chama um grupo de empresários, olha, bota uma turma aqui de economistas, vamos tentar resolver esse problema. Quer dizer, seria uma contribuição muito mais exitosa do que, às vezes, dar um cheque, né? Porque parece que o Gerdau, lá no Rio Grande do Sul, está tendo algumas iniciativas parecidas, assim, ele né? Criou o Movimento Brasil. Isso, criou o movimento. Mas aí agora eu acho que ele nasceu bom aquele trabalho e se desvirtuou no meio do caminho, né? Porque hoje é uma instituição que ela tem que ser autossuficiente e ela faz alguma coisa, mas qualquer iniciativa é boa. Eu não estou aqui não dizendo que ela não é, mas a forma que eu acho que as coisas estão fazendo é que a gente não está pensando na base. E isto nós temos que mudar. Esta relação precisa ser revista rapidamente entre o setor público e privado, porque senão nós não vamos sair do buraco que nós estamos nesse país. Bom, então na verdade não tem melhor ou pior, elas se complementam. Exatamente. É isso, Luciano? Tá, então não é necessário transformar totalmente o setor público em algo parecido com o setor privado. Na verdade você pode trabalhar boas práticas, benchmarks, enfim. Acho que essa é a ideia. Olha, acho que a primeira coisa, a sociedade precisa definir o que ela quer, né? Porque você tem hoje uma situação de conflito entre as pessoas, que é o seguinte: eu quero mais Estado ou menos Estado na minha vida? Perfeito. E como não há uma definição clara da sociedade, o que ela quer, os governantes agem, às vezes, de uma forma a tornar, ou parte da sociedade tenta fazer com que o Estado seja menor, ou e alguma parte da sociedade o Estado seja maior. Eu lembro que quando teve uma pesquisa da Folha de São Paulo, se não me engano, mostrava assim, olha, 70%, sei lá quanto, acha que o Estado é que tem que realmente fazer tudo, educação, saúde, habitação, segurança, e assim, é ele que tem que fazer tudo, é ele o culpado de tudo e ele também é o bonzinho de tudo se as coisas estiverem bem. Será que esse é o modelo que está certo?
né? Eu não sei, eu acho que é o conceito de você deixar a sociedade com mais liberdade, ela operar, ela executar, ela fazer as coisas, e a gente diminuir um pouco a estrutura do Estado. Talvez, se a gente fosse assim, não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje. O que falta para as pessoas serem mais ativas e opinarem nessas questões? É uma questão de... É cultural, claro, né? Mas o que a gente pode fazer? Líderes, enfim, no Urbanville muitos líderes nos assistem. E o que a gente pode fazer, mesmo sendo uma areinha no deserto, para começar esse processo, Luciano? Olha, não é só o Brasil, mas o Brasil, eu brinco que é uma nação de zumbis, né? A gente tem uma tendência natural a viver, a gente reclama de tudo que acontece ao nossa volta, mas nós vivemos no nosso mundo. O nosso mundo se restringe aqui onde eu trabalho, ao convívio dos meus amigos, ao bar que eu vou, ao restaurante que eu vou, à praia que eu vou. O que interessa é isso. Então você acaba tendo guetos e nichos que as pessoas se envolvem. A partir daquele universo, o resto a gente especula e discute. Eu discuto se aquele jogador no meu time de futebol é bom ou se aquele político, aquele prefeito ou aquele governador no meu município, no meu estado é bom. Mas eu nada faço para influenciar isso, né? E não venha dizer que é voto, porque o voto, a maioria vai... Eu diria que se o voto não fosse obrigatório no Brasil, era capaz de 70% da população nem votar. Conheço várias pessoas que não votariam. Então, e aí a gente fica nessa situação que a gente não sabe para onde vai. Ou seja, reclama que a qualidade não é boa, mas as pessoas não se envolvem, não cobram, não criam, não fazem, não se envolvem. A minha visão é o seguinte: nós só vamos mudar esse Brasil, e vai demorar, não é 1 ano, 2 anos, vai demorar 20 anos, porque agora a gente precisa mudar a cultura de uma geração. Então eu preciso começar a ensinar as pessoas que nascem hoje que elas têm que se envolver, sim, com a questão política e com a questão desses nossos representantes, de alguma forma, seja direta, seja, sei lá, se é se filiando a um partido, se é indo nas reuniões, se é indo, se é se candidatando, ou se é cobrando através de outros instrumentos e formas. Mas não dá para ser alienado mais, porque a culpa de tudo que está acontecendo não é da Petrobras, não é da Dilma, não é de ninguém. É nossa, que deixamos esses caras falarem e fazer o que querem em nosso nome. Sem dúvida. Ou então, até complementando, criando iniciativas interessantes. Aqui no Urbanville a gente tem entrevistado, inclusive, falando sobre hortas urbanas, quer dizer, tomar o espaço público para si. Isso é importantíssimo, não é? Semana passada evita invasão e outras coisas, e outros problemas e que trazem. Eu acho que são, às vezes, pequenas coisas. As pessoas acham que tudo nasce grande. Não, nada nasce. Uma ideia nasce assim. Aqui numa conversa, nós dois, pode surgir uma grande ideia, e aí mais alguém ouviu, aí vira 3, 4, quando você vai ver, são 1.000, 2.000, 3 pessoas falando, vamos fazer isso. É assim que as coisas acontecem. É muito explosão espontânea, né? Combustão espontânea. E as pessoas acham assim, puxa, mas para eu influenciar ou fazer alguma coisa no lá, está tão longe de mim, está tão distante que eu não vou fazer nada. Aí vem aquela história lá do chinês, do provérbio que fala, uma caminhada de 1000 passos começa primeiro, né? É assim, eu acho que a gente tem que mudar muito e rápido. Bom, você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. O que foi possível fazer à frente de uma secretaria importante como essa? Olha, lá eu tive... Primeiro eu tive muito bons parceiros, né, que foi o governador Serra e o governador Goldman, depois posteriormente a época secretário-geral do Alckmin. Foram boas equipes e que deram, depois o Afif também, o Guilherme Afif, foram vice-governadores e governadores que passaram por ali que deram muita importância e viram uma coisa que é fundamental e que nós só vamos pagar o preço agora. Que é uma discussão, a questão social é mais relevante que a econômica ou é mais relevante que o que... Não existe nada disso. Agora, com certeza, gerar emprego, preservar emprego, e agora nós vamos dar valor a isso, na minha visão, é o cerne de qualquer coisa de uma sociedade. Porque quando eu dou emprego e renda a alguém, essa pessoa vai lá e compra a casa, ela tem dignidade, ela compra
ou seguro-saúde, ou ela tem isso através da empresa, da entidade que ela trabalha. Quer dizer, quanto mais eu gerar riqueza, economia, capacidade, empregabilidade, menos eu tenho que ficar dando, para corrigir essa deficiência, eu tenho que ficar dando afagos ou fazer coisas que não dá situações para as pessoas, a saúde. Quanto mais essas pessoas tiver, menos eu tenho que sustentar aqui através de incentivos sociais que não geram nada. Geram pessoas que falam o seguinte: eu não preciso fazer nada por isso, eu não preciso lutar por isso, é uma obrigação natural ou constitucional. E aí você tem hoje um bando de pessoas que acham que isso é uma realidade. Eu não tenho obrigação nenhuma de lutar pelo que eu quero, de fazer jus pelo que eu quero, e acabo sendo uma pessoa... Retornar isso para a sociedade, de alguma forma. Não precisa ser hoje, mas talvez daqui 10, 20 anos. Nós estamos falando, eu não estou falando numa questão aqui só, não é uma questão só de Bolsa Família. Eu estou falando até, por exemplo, um aluno que entra numa universidade, tá certo? E que numa universidade estadual, federal, e ela passa lá 4 ou 5 anos, com tudo pago, toda a estrutura paga. E eu pergunto, por que nós fizemos esse investimento nesse cidadão para ficar numa universidade 4, 5 anos de graça, né? Custando para o Estado, onerando? Qual o objetivo? Talvez há 50 anos atrás a gente dissesse assim: mas a gente está criando estas mentes com maior capacidade, porque depois eles vão sair da faculdade, vão montar suas empresas ou vão trabalhar em empresas aqui no Brasil e vão retornar 10 vezes o valor investido em gerar riqueza e empregos aqui no Estado ou no Brasil. Será que isso é o que acontece hoje na prática? Será que está certo esse modelo? Não? Será que esse modelo, que talvez foi importante há 50, 60 anos atrás, ele é correto hoje? Será que esses alunos que têm essa vantagem não deveriam retribuir, não sei se prestando horas de serviço à sociedade, para retribuir uma parte, pelo menos? Pois é, em outros países, inclusive em universidades particulares, os alunos acabam, depois de 10, 20 anos, acabam retornando e fazendo serviços, enfim, esporádicos para... Ou dando dinheiro. Dando dinheiro também acontece. Mas é o que eu digo. Aí vem a história do espírito público. Nós não temos espírito público. Até porque os exemplos que a gente vê é só de cada um querendo salvar o seu e cada vez os piores exemplos desse país. Então fica difícil você falar assim: poxa, vamos pensar no todo mundo se ajudar e fazer as coisas, quando você vê que quem devia estar lá dando exemplo e fazendo não faz. Como é que, né? Aí a sociedade vai ter que fazer, mas vai ter que ser. Infelizmente é isso, nós vamos ter que tomar as rédeas do poder para mudar isso. Luciano, você acha que o Brasil, em especial o estado de São Paulo, como federação mais rica, ainda são vistos como uma espécie de laboratório no setor de tecnologia e desenvolvimento? O país como um todo ainda precisa parar de fazer de conta que produzir tecnologia não importa e investir ainda mais nesse setor? Bom, o Brasil tem muitas coisas importantes, né? Quando a gente fala, porque inovação tecnológica, no fundo, o que está por trás de tudo isso? Nós estamos falando de competitividade, né? Quando a gente fala de competitividade, eu tenho vários pilares. O Brasil ainda tem vários que ele precisa melhorar para voltar a ser competitivo a nível mundial. A gente ficou num berço esplêndido nesses últimos 10 anos, achando que o mercado interno era o suficiente para todos nós, e paramos de trabalhar o mercado externo, perdemos. Eu mesmo tinha uma empresa que exportava 40%, hoje exporto zero. Porque o mercado externo ele não é uma coisa, você demora para conquistar clientes lá fora, às vezes demora 3, 4, 5 anos para você firmar um cliente, e depois que você perde, ele é mais 4, 5 anos. Então, mesmo que eu tenha uma desvalorização cambial, mesmo que eu tenha algumas melhoras de capacidade de custos, você não recupera esse mercado um dia ou outro, a não ser produtos que tenham uma certa, né, commodities, ou carros, algumas coisas que já têm uma lógica diferente. Mas a verdade é que o Brasil é um dos piores países em competitividade no mundo. E por vários fatores. Tem uma insegurança jurídica, tem marcos regulatórios
em tudo que você faz, sejam legislações ambientais, trabalhista, então, pelo amor de Deus, assim, a gente que é empresário e tem um funcionário aqui, a gente é um herói, porque a gente sabe que em algum momento você vai ter problemas, as regras mudam, as leis mudam, é um engessamento, a relação está cada vez mais, na vez de ser uma coisa assim, puxa, vamos trabalhar junto, às vezes em várias instituições, é cada vez pior, é um peso, é como no setor público, você imaginar exatamente o que está acontecendo hoje. Eu tenho lá um volume de funcionários, eu tenho uma estabilidade de emprego, isso tinha que acabar. Como é que eu diminuo? Não é essa a lógica? Eu tenho uma empresa, está dando prejuízo, e a minha empresa, 60% do custo dela é folha, ou 60% ou 70%. É o meu maior custo. O que eu tenho que fazer? Gente, eu tenho que avisar a sociedade que esse serviço eu não vou prestar mais ou vou prestar menos e tenho que diminuir proporcional ao que está a realidade da minha arrecadação. Mas o setor público não faz isso. Ele fala o seguinte, não, vou aumentar imposto e cobrir esse furo do meu caixa. Mas a sociedade não aguenta mais, né? Você está matando as galinhas dos ovos de outros para fazer isso. Então a inovação, desculpa, eu divaguei um pouco no assunto, mas a inovação é um dos pilares da competitividade. Ela é fundamental. Só que aqui no Brasil, nós temos um problema que é super estranho. Você tem um brasileiro com alta criatividade, com alta capacidade de fazer desenvolvimento tecnológico e inovação. Você tem ótimas instituições de pesquisa e universidades. E você tem funding, acredito ou não, você tem bastante recursos que são as instituições como FINEP, FAPESP, Ministério de Ciência e Tecnologia, alguns programas. Existe muito recurso disponível para inovação tecnológica. Por que então ainda é um tabu isso aqui, ou por que essas coisas não acontecem, né? Eu diria para você pelo seguinte: primeiro, uma questão cultural, as instituições de pesquisa têm ainda uma dificuldade, eu brinco que eles têm comprador, tem professor, tem contador, tem, sei lá, tem tudo dentro da universidade, mas o que ele não tem? Departamento de vendas. E as universidades e institutos de pesquisa deviam ter vendedores que fossem ao mercado, bater na porta das empresas e dizer assim, olha, eu tenho aqui tais expertises, não interessa para você? Quer que eu faça um diagnóstico na tua empresa para ver se eu diminuo um custo, se eu melhoro um produto, ou se eu trago uma ideia de um layout, um design diferente para o teu produto? Ou até a criação de patentes, né? Exatamente. Criação de patentes na área da acadêmica também é um tema super importante. Então, se esse cara fosse lá e aí o empresário, tá bom, eu te contrato, qual é a vantagem? É vantagem para a universidade, instituto de pesquisa, porque ela vai primeiro receber recursos. Segundo, que ela vai estar mais atualizada, porque a universidade, quando ela se isola e não conversa com o setor produtivo, ela fica obsoleta, porque ela está ensinando coisas que as empresas já evoluíram no processo, e quando ela mantém essa conexão, é um caminho de mão dupla, que faz com que também a universidade mantenha-se atualizada. Então, isto é fundamental. Por outro lado, você tem uma dificuldade, que aí às vezes não é da universidade, que é as histórias das legislações e marcos regulatórios. A Lei de Inovação Brasileira é de 2006, é muito recente, né, novinha. E ainda, eu quando estava secretário, fiz a regulamentação da lei estadual, que você tinha que fazer, mas até hoje há um conflito aqui no estado de São Paulo, porque quem assina convênios, que seria a relação entre os institutos de pesquisa, universidades, institutos de pesquisa e as empresas, quem tem que assinar esse convênio é o governador do estado. Então você imagina, dentro de uma burocracia, de uma estrutura de governo, quanto tempo demora uma empresa querer fazer uma parceria com o Instituto de Pesquisa. Pois é, eu tenho um dado interessante aqui da Invest São Paulo, que diz o seguinte: São Paulo é responsável por 86% do total investido em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, o setor de pesquisa e desenvolvimento paulista é impulsionado por empresas que em 2010 investiram cerca de 12 bilhões em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento. Luciano, São Paulo pode ser encarado como um benchmark? Você estava comentando antes do programa que esses investimentos se dão por conta dessas empresas serem multinacionais e terem essa cultura do investimento em pesquisa e desenvolvimento, estarem instaladas aqui no Brasil. É isso?
O estado de São Paulo se diferencia, obviamente, né? O estado número 1 do país, você tem as melhores, ou você tem boas universidades da maior parte dos setores da academia, você tem os institutos de pesquisa, você tem a maior parte dos headquarters das empresas aqui, e aí normalmente nesses headquarters é onde estão os centros de P&D. Então, você já tem uma certa lógica natural, uma ambiência para que essa relação ocorra. Mas, normalmente, se você for identificar, eu diria que a maior parte delas são empresas multinacionais. Por quê? Porque nos seus países de origem, isso é a coisa mais natural, ele fazer um acordo com uma universidade ou um instituto de pesquisa para desenvolver um projeto. Então ele vem com essa cultura aqui, imediatamente ele já procura onde tem uma universidade ou um instituto de pesquisa que tenha lá um pesquisador ou um centro de excelência para desenvolver alguma coisa. Então é por isso que aqui as coisas ocorrem com um pouco mais de fluidez. Mas mesmo assim, a gente perde muito na capacidade. Eu não diria que São Paulo é um benchmark. Eu diria assim, dentro de um universo Brasil de 27 estados, nós somos um benchmark. Mas quando a gente extrapola para um universo universal, aí, mundial, aí nós não somos benchmarks para inovação. O crescimento sustentado de uma economia só se dá através da especialização do capital humano e do desenvolvimento tecnológico? É esse o caminho para o crescimento? Tem algum outro item que a gente pode incluir? Olha, nós estamos vendo com muita clareza que a influência do setor público, né, com as suas decisões, sejam elas macroeconômicas, microeconômicas, com políticas sociais ou planos de investimento em infraestrutura, isto hoje influencia demais a capacidade de um Brasil, de um país de se desenvolver, né? Quer dizer, não dá para viver sem esta realidade, sem que a gente entenda que o setor público é um ente da sociedade, ele influencia e muito hoje. Não se esqueça que nós estamos chegando a quase 40% do PIB do Brasil em impostos. Então pensa nisso, se 40% da riqueza gerada no país vai para o governo. Gente, então assim, ele já tem, é o sócio majoritário desta empresa que é a sociedade brasileira. Então qualquer ação que ele faça influencia direta e indiretamente para que este desenvolvimento ocorra. Então eu somaria aqui hoje que o setor público, no que diz respeito à parte de legislação, marcos regulatórios e condução da economia e decisão correta de políticas de investimento, né? Porque foi uma política equivocada, por exemplo, botar todos os ovos numa cesta chamada óleo e gás, anunciando 240 bilhões de dólares de investimento. Todo mundo sabia que não existia empresa no mundo que ia conseguir fazer isso, que ia ter fôlego para fazer. Vamos chegar a 4, 6 milhões de barris. Quer dizer, criou-se uma coisa absurda, você desestruturou outros setores econômicos, né? Em função desta política equivocada, né? O governo tem muito mania de eleger os seus queridinhos, né? É a política do automotiva, é da linha branca, é do petróleo e gás, é do TI. Quer dizer, nós temos que acabar com isso, né? Porque o dinheiro das pessoas, de uma família, é o mesmo, concorda? Você tem que pagar as suas contas, se sobrar um dinheirinho para investir, você vai tomar uma decisão. Compra uma casa, faça um seguro-saúde, compra um computador, um carro, ou vou viajar de férias. É isso. Essa vai ser a sua decisão de investimento. Muito bem, se eu olho e falo assim, puxa, o governo incentivou carro, qual é o melhor custo-benefício? Comprar carro. Aí o que acontece? A maioria das pessoas pega esse dinheirinho que eu investi e vão comprar carro. Isto é uma concorrência leal entre setores? Porque o dinheiro que você está disputando é o mesmo. O que nós devíamos inverter? Coisas que são horizontais para todas as empresas, para todos os setores econômicos, estes vão incentivar. Exemplo, e aqui é o inverso, né? Gasolina, telecomunicações, energia, são as coisas que têm a maior tributação no Brasil. Se fosse o inverso, você tira esses tributos e para de dar incentivos
localizados, você deixa que a sociedade se debate e dispute esse espaço, mas não elegendo os seus campeões. Luciano, você comentou que o brasileiro, e eu concordo inclusive, é considerado um povo criativo na informalidade, né? Ele tem esse jogo de cintura aí. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Mas todo esse talento não é canalizado para o conhecimento técnico, para invenções, para novas tecnologias, enfim. Quem tem mais responsabilidade para reverter, para dar o pontapé nesse processo aí e realizar uma mudança? Olha, eu acho que a academia teria todo o poder de fazer isso. A academia hoje precisaria olhar para dentro também o seu papel. Eu acho que ela já teve uma influência na sociedade enorme. Eu diria que dali saíram as grandes cabeças pensantes, o grau de influência que esses pensadores universitários tinham, né, na sociedade era algo espetacular, contribuíam muito, não só na formação das pessoas, mas no ajudar. E a gente percebe que o setor, que a academia meio que também se isolou num mundo meio dela. E ela, por exemplo, se eu falar de inovação, se eu falar, e você olhar, por exemplo, numa carreira de um professor universitário, você vai ver que para ele evoluir na carreira, ele tem que ter o que consta, um dos fatores que constam para ele evoluir na carreira dele é publicações científicas. Isto é fator primordial para ele evoluir na carreira dele. Não são as patentes. Então, você já mostra, a partir desse princípio, você mostra com clareza qual é a regra estabelecida. Eu não estou aqui para desenvolver inovação tecnológica, criar riqueza e patente. Eu quero universalizar o conhecimento através de publicação científica. Eu não sou nenhum especialista para discutir, eu acho que as duas coisas têm a sua relevância. Mas eu não posso simplesmente aceitar que dentro de um contexto, de um centro de excelência, de desenvolvimento, de criatividade, pesquisa, onde está a base e com recursos e tudo mais, você não discuta patente, você discuta somente a parte de publicações científicas na hora prática, né? No discurso, toda a universidade fala de inovação, tem os seus niches, tem as suas estruturas e mostram dados, mas quando você vai para a prática de valoração do teu ativo principal numa universidade, que são seus professores, seus pesquisadores, você só o reconhece pela publicação científica e não pela patente. Acho que isso poderia ser um grande passo para começar a mudar isso. Bom, agora, desenvolver-se tecnologicamente, a gente sabe que demanda um grande esforço financeiro. Mesmo em tempos de crise, como é que a gente explica para o setor público e até mesmo para o privado que vale a pena investir em inovação e tecnologia? Olha, eu acho que aqui é uma questão de sobrevivência, não é nem para fazer mais do mesmo. E se você não está conseguindo sair da sua situação econômica, da armadilha, né, que a nossa economia nos trouxe, você só vai fugir disto pensando fora do quadrado. E o que é? É revendo o teu negócio, a forma de administrar ele, a forma que ele existe, a forma que ele se financia, e revendo os teus produtos e serviços, e se é isso mesmo, se vale a pena continuar, ou se tem que descontinuar alguma linha. Quer dizer, é hora de olhar para dentro e falar o seguinte: primeiro você corta custo, depois você vai chegar a um ponto e falar, acabou, a partir daqui, ou eu fecho a empresa, ou eu mudo a empresa. Então, isto é uma questão de sobrevivência. E aqui tem muitas oportunidades. Por quê? Porque é o que eu digo, nós falamos aqui, né, na crise ainda tem espaço para investimento? Tem. Apesar do Brasil agora, está todo mundo preocupado, o exterior, né, não tem vindo com aquela sede que vinha nos últimos anos para investir, mas tudo tem ciclos. E eu acredito que tem uma coisa que as pessoas já estão começando a prestar atenção, que é o seguinte: os ativos no Brasil estão ficando baratos em função da desvalorização. Então, uma empresa que custava 100 milhões de dólares há 5 anos atrás, hoje custa 30 milhões de dólares pela
única, exclusivamente desvalorização cambial. Então tem muita gente que já começou a olhar para isso. E aqui aparecem as oportunidades que eu digo sempre, principalmente para pequenas e médias empresas, que existe um monte de parceiros lá fora, loucos para vir para cá, e se ele vier para cá e não sabendo a regra do jogo, ele quebra em um dia. Um empresário que não chegar aqui, quer investir no Brasil, sentar aqui, se ele não for roubado no aeroporto, em 10 dias ele quebra a empresa dele. Então, qual é a chance dele ter sucesso no Brasil? Ele achar um parceiro local. Então, eu digo que tem 4 tipos de parcerias que hoje o mundo busca, né? A tecnológica, se eu não tiver grana e não tiver capacidade, eu busco um parceiro lá fora que me transfira a tecnologia. Então, você pode fazer uma parceria tecnológica. Eu posso fazer uma parceria comercial, que é alguém que está lá fora e quer apenas usar uma estrutura comercial que eu tenho. Eu já vendo, eu tenho uma rede de distribuição, eu tenho loja, eu tenho os meus parceiros comerciais. E aí eu posso trazer produtos desse cara e aumentar linhas de produtos nessa rede, ou seja, ele é o meu parceiro comercial. Eu tenho uma terceira, que é o que eu chamo de parceiro investidor, que aí existem fundos, principalmente em empresas com inovação, existe muito venture capital, existem algumas iniciativas de recursos de pessoas que viriam por dinheiro nas empresas. E por último, o sócio, aquele que quer vir aqui e ser sócio de alguém. Esta é a grande oportunidade agora para essas principalmente pequenas e médias empresas passar este momento da sociedade, é buscar parceiros lá fora para ajudar a passar esses 2 anos que nós temos ainda pela frente, não muito bons, e fazer sair mais fortalecido desta crise. Este é o que eu diria, a receita do bolo e uma grande oportunidade para as empresas brasileiras. Pois é, o governo federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criou o Startup Brasil, que é um programa nacional de aceleração de startups, em parceria com aceleradoras, para apoiar as empresas nascentes de base tecnológica, as chamadas startups. Luciano, você concorda com esse projeto? Aqui no estado de São Paulo, há alguma iniciativa parecida? Olha, aqui sempre teve, por outras iniciativas, as incubadoras de empresa, que sempre foi um programa muito bacana. Aceleração de startup, eu vejo assim, pode ser, quando você pede para as pessoas, pequenas empresas, falar assim, puxa, saiu um programa, saiu uma linha de financiamento, abriram aí um edital, o que a gente vê é que 90% das empresas não conseguem nem se qualificar. Ele tem uma dificuldade enorme para desenhar o programa, para fazer um apply, né, do formulário no sentido de poder ter acesso. Normalmente pequenas e médias empresas, não é a cultura americana que o cara sai da universidade falando assim, qual vai ser o meu negócio, né? Que negócio que eu vou abrir? Aqui o brasileiro sai em que empresa eu vou trabalhar, né? Então, você já tem uma cultura empreendedora. Eu brinco que se fosse toda a universidade devia fazer aquelas monografias, não interessa de que setor, devia ser sempre assim, qual é o negócio que você vai abrir? Aí você fala, eu sou dentista. Ué, você não vai abrir um consultório? Você não vai ter funcionário? Você não vai ter que divulgar o teu produto? Você vai... Um professor de educação física, você é personal trainer, não tem problema. Como é que você vai estruturar ou se você vai amanhã ter uma academia? Quer dizer, se a gente quiser ter a cultura empreendedora, nós precisamos muito fazer isso, né? Fazer com que as pessoas, as universidades teriam de novo essa função de criar essa cultura empreendedora. Agora, quando você vai para a prática, então, dessas pessoas que saíram frescas, estou com uma ideia, quero montar um negócio, eu não vejo que as aceleradoras são os problemas. Porque se você pegar algumas estruturas, inclusive, que são físicas, né, que na verdade é isso, são as incubadoras, são coisas que precisa muito mais. A universidade fazer, o exemplo que tem aqui em São Paulo é do IPEM, né, que é o Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear. Ele tem uma incubadora lá com mais de 100 empresas. E aquilo funciona maravilhosamente bem. E não é funding, porque ali o que ele consegue é ter uma estrutura bacana de saber que projetos ele põe para dentro, que tenham capacidade de dar certo, e depois financiador tem um monte, não precisa grana para isso, entendeu?
Eu acho que era muito melhor fomentar que as universidades e institutos de pesquisas criassem as suas incubadoras próprias, porque eles têm muito mais capacidade de ajudar esse iniciante. E o Sebrae tinha uma parceria importante que infelizmente teve que ser encerrada, que era dar aquele curso básico para aquele empreendedor, como abrir um negócio, como fazer compras, como fazer um preço de custo. E por uma questão trabalhista, ele teve que parar de dar essa assessoria, porque ele usava consultores terceirizados, e aí veio a história da terceirização, Ministério Público, foi um caos isso. Mas os efeitos práticos é isso, você acabou com uma estrutura que você tinha várias incubadoras aqui no estado de São Paulo, que em parceria com o Sebrae geraram muito emprego, muita empresa, e a gente se perde por causa de uma discussão idiota de terceirização, se isso é bom ou não, que isso é outro fator de competitividade. Luciano, você ficou mais de 4 anos no comando da Invest São Paulo. Conta um pouquinho como é que surgiu a ideia da empresa, o objetivo, alguns cases aí de sucesso. Bom, a Invest São Paulo, na verdade, quando eu fui convidado pelo governador Serra e pelo governador Goldman para trabalhar no governo, foi exatamente isso, porque eu tinha atraído muitas empresas para Piracicaba, e eles me disseram assim: Luciano, dá para você dá para você vir aqui no governo ajudar a gente a se estruturar para também atender os vendedores a nível de estado de São Paulo? Eu falei, sem problema nenhum. Aí eu estudei quais eram as alternativas, eu estudei as melhores práticas internacionais, quais eram os modelos que funcionavam, e eu propus, olha, nós temos que criar uma empresa de direito privado, que é uma coisa, uma inovação dentro da administração pública. Ela é uma empresa de direito privado, onde os funcionários são seletistas, ela não trabalha com a lei de 8666, ela tem uma eficiência, ela tem salários de mercado, e ela responde então na velocidade que o empresário está acostumado. Então, é o que eu digo do tradutor. Por outro lado, ela tem dentro do conselho dela os secretários estaduais, os principais relacionados a desenvolvimento econômico, e dentro dessa discussão você tem um fórum que a lei que criou a Invest São Paulo estabelece que a Invest, além de atender o investidor, ajudar o investidor a investir no estado de São Paulo, ele tem que propor políticas públicas de melhoria da competitividade ao governador. Porque, óbvio, o conselho da Invest tem representantes do Estado e tem representantes do setor privado. Então, é um dos melhores fóruns para discussão dessas políticas e dos problemas que a economia, que as empresas sentem. E o empresário, por que foi importante isso? O empresário, quando ele tinha que discutir o investimento no estado de São Paulo, ele tinha que ir em vários lugares. Ele tinha que ir na Secretaria de Meio Ambiente para falar da licença ambiental. Ele tinha que ir na Secretaria de Transportes para ver um problema de acesso numa rodovia. Ele tinha que ir na Secretaria de Energia para discutir conexão de energia. Ele tinha que ir na Secretaria da Fazenda para discutir uma política tributária ou um incentivo, se ele houvesse. O que foi a Invest São Paulo? Foi uma porta única. Só isso. Então, o que aconteceu? Às vezes, o empresário demorava 6, 8 meses, 1 ano, só para transitar nesse processo. A partir da Invest São Paulo, que era a porta única de entrada no investidor, ele chega lá, a partir dali todas as informações são migradas para os órgãos competentes e a resposta vem para ele no momento só. Isto foi o que nós fizemos e que, graças a Deus, em 4 anos nós geramos 23 bilhões de investimento em torno disso, mais de 50 mil empregos diretos, né, em 100 e poucos projetos. Essa é a receita de bolo para atrair as empresas, né? A atração de empresas para o estado de São Paulo pela Invest São Paulo. É isso? Exatamente. Foi um projeto, não vou chamar de pioneiro, mas na lógica que ele opera, muito bom. A gente também fazia uma parte de prospecção muito boa, então nós temos parceiros internacionais na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Isso fazia com que essa relação fosse muito importante. Nós ganhamos um prêmio, inclusive, da agência mais inovadora do mundo em 2013, se não me engano, ou 2014, 2013, acho. Por quê? Porque nós fizemos um programa de intercâmbio. Nós mandávamos um funcionário para as agências internacionais e essas agências internacionais mandavam um funcionário passar uma temporada conosco. E aí o Financial Times, através de um programa que eles têm lá, nos premiou como a agência mais inovadora do mundo em 2013 por causa dessa política de
intercâmbio com as agências internacionais, as agências co-irmãs mundo afora. Então funciona assim, é uma instituição muito boa. Parabéns, Luciano. Bom, vamos falar um pouquinho do Programa de Investimento em Logística, o chamado PIL. No último dia 9 de junho, o governo federal anunciou a nova fase do programa que vai investir em aeroportos, rodovias, ferrovias e portos. A previsão desse investimento é de mais de 198 bilhões. Luciano, você acha que com essas medidas o governo federal vai conseguir, de fato, modernizar a infraestrutura do país ou é somente uma reação aí do Poder Executivo à queda, né, da popularidade, enfim, provocada pela desaceleração da economia? Desculpa, é um grande engodo. É um grande engodo. Nós temos ouvido PAC 1, PAC 2, agora PIL, sei lá, não sei o que é essa história, que na verdade mais ou menos deve funcionar assim. Presidenta liga para o seu secretário. O que você tem aí? Eu tenho um projeto que junta tudo e aí fala que é um grande programa, que foi pensado, foi planejado. Infelizmente o setor público trabalha com planejamento, trabalha com clipping. É o que saiu no jornal de hoje, é o nível de planejamento do setor público. Aí ele reage no dia seguinte. Então, não é nada feito com lógica e planejamento. A maioria dos projetos de infraestrutura que estão aí até hoje, ou que ainda são colocados, são da década de 60, ainda quando era regime militar. E que são os únicos que funcionam, só que vem tardiamente, né? Você pegar a hidrovia, você pegar anel viário, são projetos com da década de 60. Então, o que teve de novo mesmo, falou, vamos fazer um planejamento de 20, 30 anos, e parar de fazer um pouquinho em cada lugar, porque também aí vem essa estratégia do setor público, fala assim, faz uma obrinha aqui, faz uma ali, para todo mundo achar que ganhou um pedacinho. Na vez de falar assim, na vez de fazer 50 obras, contar, sei lá quantas são, faz uma, termina uma, depois faz outra, depois faz outra, aí você começa a ter resultado, ou estabelece, é uma rota, quando você fala de logística, da porta do produtor ao consumidor. Então vamos estabelecer alguma coisa, vamos lá, é a soja, então peraí, aonde é? E aí, vamos focar o seguinte, primeiro vamos resolver essa cadeia logística. Eu não discuto outras, até resolver esse problema. Porque senão a gente fica sempre crescendo, fica assim, tudo não funciona, porque a gente fez um pouquinho aqui, mas está tudo pela metade. Agora, geograficamente eu fiz um aeroportinho aqui, um terminal aqui, mas está tudo ineficiente e nada gerando resultado. A maioria das coisas ociosas. Então, o que está errado é o modelo, né? Porque vai lá um setor falar, o certo é fazer a saída por Santa Catarina, ou por Paranaguá, ou Espírito Santo, ou Bahia. Cada um vai lá e se não tem espírito público, fala assim, faz isso que resolve. E aí vira uma colcha de retalhos que assim, se você perguntar assim, puxa vida, o que eu resolvi? E quando vai ficar pronto? Nunca. Há quanto tempo nós estamos ouvindo aí a maioria desses projetos? Nada. Aí o que eles têm que concluir, que é a grande verdade, que os únicos projetos que acabam evoluindo, o que é? Os PPPs, de parcerias público-privadas. Porque aí quem executa é o setor privado, numa velocidade e numa lógica diferente. Mas aí são esses construtoras que estão aí na Lava Jato, com um monte de problemas, a maioria das obras de infraestrutura, verdade. Então, assim... Então tem que rever o modelo. Ótimos exemplos de PPPs, né? Não, mas qual é o exemplo que nós temos que ter? O seguinte, espera um pouquinho, mas por que sua empresa, essas 5, 10 construtoras participam de tudo? Essa é a pergunta a ser respondida. Mas o modelo é muito mais rápido, eficiente? Ficou mais caro, porque teve corrupção? Pode ser, mas está lá. Quanto fica mais caro? Façam exemplos de projetos que você tinha uma expectativa de ficar pronto em 5 anos e demora 10, 15, se ele ia trazer um benefício para a sociedade, quanto custou ficar 10 anos? Será que não foi mais do que, às vezes, o 10, 20% que ficou mais caro? Essa é uma discussão meia complexa. Mas o que nós temos que fazer é a seguinte. Nós temos uma chance enorme no Brasil. Os governos estão sem dinheiro, as principais empresas de infraestrutura do Brasil. Então, vão ter que repensar os seus modelos de negócio.
E nós temos um monte de empresa internacional louca para vir participar dos projetos de infraestrutura no Brasil. Até porque em tempos de crise também costumam aparecer aí grandes oportunidades, né? Que setores você arrisca aí? Puxa vida, Que eu a acho gente que... pode aguardar Eu acho boas que surpresas. Olha, eu vou falar uma coisa que vão me matar aqui, mas, por exemplo, eu acredito muito que um dos setores que tem uma grande oportunidade exatamente por serem ativos baratos hoje é o setor de etanol, de açúcar, etanol e energia elétrica, né? O setor de óleo e gás, eu espero que finalmente caia a ficha lá dos nossos políticos e fazendo uma flexibilização do sistema de exploração dos poços, seja no pré-sal, fora do pré-sal, rever essa legislação, acaba com essa palhaçada, porque aí você traz um monte de empresas internacionais que vão vir operar, vão vir fazer. Então você tem uma grande chance, porque o óleo está lá. Agora, já sabemos que a Petrobras não vai ter capacidade de fazer. A lei não permite. Então tem que mudar essa lei rápido para que dê, sim, capacidade para ela operar. Então o setor de óleo e gás ainda tem. O setor agrícola nosso é espetacular. Nós temos ainda um grande universo de oportunidades. Precisamos agregar um pouco de valor, parar de exportar ele in natura, né, a maioria dos produtos, mas eu acho que tem muita coisa. Agora, o restante do setor industrial brasileiro vai demorar para se reerguer. A minha opinião, porque nós estamos sofrendo já uns 2 anos, 3 anos, mais um pouco, e mais 2 que ainda acho que ainda vão vir, e vai ser difícil reerguer de novo, mas a gente consegue. Acho que, inclusive, volto a dizer, com parceiros, bons parceiros, a gente tem capacidade de reerguer e retomar a posição que o Brasil tem, que ainda é a 7ª economia do mundo, 8ª que seja. Vamos trabalhar e nos prepararmos e a gente novo chega lá. momento. Bom, Luciano, aí você resolveu fazer o processo inverso, voltar para a iniciativa privada. Uhum. Agora você está à frente da Find Consultoria. Perdão. A Find Consultoria. Conta um pouquinho desse projeto, né, e do ramo de especialização da empresa. Esse projeto nasceu meio também que sem querer, porque assim que eu saí da Invest São Paulo, as empresas começaram a me procurar e falar: Luciano, não dá para você fazer o que você fazia lá na Invest e agora para nós, de forma privada? Eu falei: olha, fazer eu sei fazer, eu só não sei cobrar. Ainda brincava assim, porque lógico, eu fiz sempre esse serviço de forma gratuita, através do governo. E a partir daí eu começo então a entender melhor o que são demandas de 2 setores, público e privado. Então hoje, por exemplo, eu ajudo as empresas públicas a atender investidores, né, seja ele a nível municípios, estados, eles têm dificuldade, que às vezes ele recebe um investidor e ele não sabe o que fazer. Ajudo esses municípios a fazer políticas públicas de atração de empresas, ou a estruturar agências de promoção e investimento, ou a fazer, que esse é outro problema sério, projetos de PPPs e concessões, ou como estruturar isso para trazer a iniciativa privada para investir. Então, esse é o atendimento e são a assessoria e consultoria que eu dou para municípios e estado. Do outro lado, para o setor privado, aí eu faço estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, estudo de site location para identificar, agora não mais só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, onde estão as melhores oportunidades de municípios ou estados para você desenvolver uma atividade econômica. Acho parceiros locais, a joint ventures e as M&As são oportunidades, não é que eu faço isso com meus parceiros, mas eu ajudo a fazer a conexão entre as empresas internacionais e as empresas brasileiras, quer dizer, uma empresa que é um parceiro internacional, ajudo a buscar lá fora, ou eu vou lá fora, uma empresa internacional me pede para ajudar a achar um parceiro, uma empresa dentro das características, então eu desenvolvo muito esse trabalho, eu acho que eu já falei que eu acho que é a solução para nós todos. Ajuda as empresas a fazer applies para projetos de inovação, ajudo as empresas, depois que ela inicia o projeto de investimento dela, a achar oportunidades no que diz respeito a políticas tributárias, leis de incentivo econômicos ou fiscais, como é que ela pode estruturar isso para fazer um planejamento tributário,
Tudo que envolve o dia a dia da empresa ou do investimento ou da ampliação do investimento, eu tenho procurado, na experiência que eu tenho, ajudar essas empresas a crescer. É isso que eu tenho feito. É um grande leque aí. Muito gostoso, tem sido uma experiência boa, porque no fundo eu acho que ainda continuo fazendo o que eu sempre me propus, a ajudar o desenvolvimento econômico do nosso país. O papo tá ótimo, mas a gente já está chegando ao final do Urban View. Quero dar uma olhada aqui na nossa enquete do dia para a gente ver o resultado. O Luciano vai comentar um pouquinho com a gente aí. A pergunta foi: na sua opinião, o Brasil precisa investir mais em ciência e tecnologia? 8% disseram não, o país já investe o suficiente nessa área. 17% disseram talvez, pois temos outras prioridades no momento. E a esmagadora maioria, 75%, diz sim, esse investimento é fundamental para o desenvolvimento do país. Olha que interessante, Luciano, as pessoas têm consciência de que é por meio da inovação que a gente vai crescer. Isso é importante, não é? Eu acho fundamental, eu só acho que a gente tem que aprender que talvez a forma será diferente. Tudo que a gente queira fazer daqui para frente, não dá mais para esperar que o governo ajude, que o governo financie, que o governo fomente, que as coisas venham para nós. Nós temos que fazer inovação, nós temos que buscar isso, nós temos que achar esse caminho, nós temos que conseguir esse caminho. E parar de esperar, não vou usar o termo mamar na teta do governo, esperar que o governo resolva os nossos problemas, as nossas aflições. Nós temos que buscar direto as universidades, os institutos de pesquisa, combinar com eles uma parceria, combinar de êxito. Olha, vamos desenvolver alguma coisa e quando eu tiver o resultado eu te pago. Aí sim talvez seja uma coisa, uma cultura um pouco diferente, porque o setor de inovação ele passa por isso. Buscar parceiros internacionais, buscar recursos internacionais. Acho que esse será o grande caminho para também a inovação continuar a ajudar a gente a fazer as empresas saírem dessa crise. É uma boa mensagem para a gente finalizar o programa, tem que fazer acontecer. Bom, eu conversei hoje com o Luciano Almeida, sócio proprietário da Find Consultoria. Luciano, obrigada pela sua participação e mais uma vez aqui conversar com a gente no Urban View. Foi um prazer, adorei a nossa conversa. Que bom, tomara que todos tenham gostado e qualquer coisa que precisar da gente, estou à disposição. Sucesso. Obrigado. Bom, na agenda Urban View de hoje, vamos falar sobre o Movimart, Salão Internacional da Logística Integrada, que será realizado entre os dias 15 e 17 de setembro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Tomás Assunção, engenheiro e presidente da Urban Systems, será um dos palestrantes do evento. O tema da palestra é a inserção do modal aeroviário na matriz logística, os potenciais da aviação regional. Você encontra mais informações no site www.expomovimart.com.br. E obrigada a você que esteve com a gente em mais um Urban View. Nós nos vemos na próxima edição, que vai receber Álvaro Luque e falar sobre os projetos Cidade do Povo e Jardim dos Perdizes. É na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, às 17 horas. Mais informações no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Até semana que vem. Tchau! Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio.
Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na AltV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras